Quando ocorre a suspensão do direito de dirigir no bafômetro, seja pelo artigo 65A, que é a recusa ao bafômetro, ou dirigir sob influência de álcool, ou seja, o bafômetro positivo no artigo 165 do CTB. Sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito, e no vídeo de hoje a gente vai verificar quando ocorre essa suspensão do direito de dirigir, se ela de fato ocorre e como ela ocorre. A gente vai verificar cada etapa do processo administrativo e vamos verificar o porquê que em muitos casos a notificação de penalidade de suspensão ou até mesmo de instauração do processo de suspensão chega somente após 2, 3, 4 e 5 anos. Vamos aqui para a tela para a gente ver detalhes. Então vamos lá iniciar quando ocorre a suspensão da CNH na multa de bafômetro. O que a gente está fazendo nesse tema? É bastante frequente aqui no escritório clientes chegarem com multas de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, recebendo a suspensão em 2022 e 2023. Aí fica a pergunta, isso é legal ou ilegal, toda essa demora? E outra questão também, que alguns clientes eles são multados, mas eles não têm a suspensão de forma imediata. E aí fica aquela questão, a suspensão do direito de fato vai ocorrer? Vamos analisar aqui por que isso ocorre. Consequências legais do artigo 165A, que é recusa ao bafômetro, e do artigo 165 do CTB, que é dirigir sob influência de álcool. Medidas administrativas, ou seja, o que acontece lá no momento da abordagem? A retenção do veículo, a remoção do veículo e o recolhimento da habilitação. A retenção do veículo, praticamente você não pode sair com o veículo se você recusar o bafômetro ou se você está dirigindo sob influência de álcool. Você tem que chamar alguém para retirar esse veículo para você. Se não tiver ninguém, o seu veículo vai ser removido ao pátio do órgão. Em alguns casos também é recolhida a habilitação. E quais são as penalidades administrativas? Ou seja, depois da abordagem do veículo, vai ter a instauração do processo administrativo de multa e de suspensão do direito de dirigir. E a multa prevista para esses dois procedimentos, desses dois artigos, é uma multa no valor de R$ 2.934,70, 12 meses de suspensão do direito de dirigir e custo de reciclagem. Muitas pessoas perguntam, Eduardo, lá no código, na notificação, está escrito que só gera 7 pontos. Isso é verdade? E a resposta é não. Apesar de estar escrito isso nas notificações, porque é uma infração gravíssima, que em tese a infração gravíssima computa 7 pontos, aqui não vai computar pontuação, porque o CTB já prevê a penalidade de suspensão direta. Então, nesse tipo de situação, não é computado pontos, porque o artigo 259 do CTB determina que nas infrações que prevê a suspensão do direito de dirigir, não vai ser computado pontuação, e sim a suspensão já vai ser de forma direta. Agora vamos entender o motivo do processo de multa e suspensão demorar. Como é que funcionava antigamente? O processo de multa se inicia por uma notificação de autuação, que vai te abrir o prazo para você fazer a sua defesa prévia. Se você não fizer a defesa prévia, ou se fizer a defesa prévia e ela não for acolhida, vai ser expedida a notificação de penalidade. A notificação de penalidade é a multa de R$ 2.934,70. A partir daqui a multa já se torna devida. Dessa notificação de penalidade, você pode concordar com a multa e pagar, ou recorrer para a JARE. Se o recurso à JARE for indeferido, você ainda tem mais uma instância recursal no processo da multa, que é o recurso ao CETRAN. O que ocorre? Algumas pessoas optavam em pagar a multa, e aqui já se encerrava o processo da multa, autorizando o DETRAN a abrir o processo de suspensão no prazo de 5 anos, que era um prazo prescricional para instaurar o processo de suspensão. Ou perdia o recurso ao CETRAN, que é a última instância recursal, e a partir daqui se encerra o processo da multa e, da mesma forma também, o DETRAN está autorizado a instaurar o processo de suspensão em 5 anos posteriormente. Então, o DETRAN tinha 5 anos após o encerramento do processo da multa, antigamente, para instaurar essa suspensão do direito de dirigir. E o que ocorria? Essa suspensão poderia chegar de infrações ocorridas lá atrás. Por exemplo, já chegou aqui no escritório, por exemplo, pessoas autuadas em 2017 e 2018, onde a suspensão só chegou em 2022 e 2023. Nesse caso, é a explicação do porquê demora tanto. E aí as pessoas já perguntam, nossa, mas será que já prescreveu? E a resposta é depende. Muitas vezes não está prescrito porque esse prazo ele é muito alto, né? São 5 anos. 5 anos para multa, mas 5 anos para suspensão, tirando as causas interruptivas. Então, o processo poderia demorar aí anos. Agora a gente vai entender o processo de suspensão.
Encerrado o processo de multa, aí é instaurado o processo de suspensão, que também vai dar direito às 3 manifestações processuais. A instauração do processo vai ser realizada, do processo de suspensão do direito de dirigir, vai ser oportunizada a defesa prévia, que você pode optar em fazer ou não fazer. Se não fizer, é aplicada a penalidade, e se fizer e não for acolhida, é expedida também a notificação de penalidade. Depois, se você não recorrer à notificação de penalidade, você já cumpre a suspensão. Agora, se você quiser recorrer da penalidade, você apresenta um recurso à Jari e também apresenta um recurso ao CETRAN. Então, eram 2 processos separados. Primeiro fazia a multa e depois fazia a suspensão. Então, por isso que demorava aí a suspensão do direito de dirigir, e muita gente acha que nem ocorre, porque eu tomo uma multa hoje. Aí eu fico assim tranquilo. Encerrei a multa, e aí o Detran tem um prazo para instaurar a suspensão. Aí eu acho que ele esqueceu, quando na verdade chega lá próximo do prazo, ele instala a suspensão. E os processos ocorriam de formas separadas. Então, é por isso que muitas vezes o processo acaba demorando, mas ambas as punições acabam chegando algum dia. Só que com a Lei 14.071, foi instituído na lei um processo chamado processo concomitante. O que seria isso? Os 2 processos correndo junto, tanto da multa como de suspensão correndo ao mesmo tempo. Então, como é que funciona com base na lei nova, desde 2021? Tem que ser expedida a notificação de autuação, a defesa prévia, a notificação de penalidade, o recurso à Jari e o recurso ao CETRAN, tudo de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. Então, essa separação que existia da multa e depois fazia a suspensão, ela está acabando no decorrer do tempo. O processo concomitante não são todos os órgãos que estão fazendo atualmente, tá? Apesar da lei estar vigorando desde 2021, a maioria dos DETRANs ainda não estão fazendo dessa forma. Então é por isso que está demorando aí a suspensão do direito de dirigir. E outra questão também que a lei 14.071 trouxe foi a diminuição do prazo de 5 anos. Agora a gente tem um prazo de 180 dias e 360 dias para contados do término do processo da multa, para também instaurar o processo de suspensão e aplicar a notificação de penalidade. Então, aquele prazo de 5 anos foi diminuído, e os processos que estão transcorrendo a partir de 2021, que estão saindo fora desse prazo de 180 dias, estão aptos aí a cancelar a punição do direito de punir do Detran. Nesse tipo de situação, você consegue cancelar a penalidade. Inclusive, já temos precedentes. Vamos analisar esses casos aqui com base na lei nova, para a gente entender. Olha aqui, ó. Esse é um caso de dirigir sob influência de álcool, o artigo 165 do CTB, né? A data, do dia 11 de julho de 2014. Lá era a data da multa, certo? O processo de suspensão foi instaurado no dia 11 de julho de 2017, 3 anos depois, logo dentro do prazo de 5 anos. Aqui, no dia 6 de 3 de 2018, houve a notificação do processo de suspensão para apresentar a defesa prévia. Não foi apresentada a defesa prévia nesse caso, e o condutor foi punido em 12 meses de suspensão, além de ser submetido ao curso de reciclagem. Observe que em 2022 foi expedida a notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, ou seja, já dentro da lei nova, né? Que a lei nova é do dia 12 de abril de 2021. Veja que o Detran aqui, a multa é de 2014, e esse processo de suspensão rolou até 2022 praticamente, né? Então tá fora do prazo de 180 dias contados do término do processo da multa, né? E aqui, ó, eu já estava cumprindo a suspensão, ó, do dia 13 de 9 de 2022 e a data fim do dia 8 de 9 de 2023. Então, praticamente aqui 12 meses depois, que iria terminar a suspensão dele. Só que diante desse abuso aqui, desse excesso de prazo praticado com base na lei nova, foi desrespeitado os 180 dias do direito de punir. E aqui foi um caso que o judiciário reconheceu a ilegalidade desse processo com base na lei nova, porque antigamente o Detran tinha 5 anos e agora tem 180 dias contados do término do processo da multa para aplicar a penalidade no processo de suspensão. Então esse caso aqui já foi com base na lei nova, né, depois de 2021, e essas multas antigas que estão chegando agora, depois de 2021, 2022, 2023, grande maioria delas podem ser canceladas no judiciário por esse excesso de prazo. Olha aqui algumas decisões judiciais sobre essa matéria. Tribunal de Justiça de Rondônia 2023.
Decisão. Verifico que a notificação de penalidade expedida em 21/2/2022 não observou o prazo decadencial de 180 dias, motivo pelo qual deve ser declarada a decadência. É exatamente esse caso, uma vez que o prazo de 180 dias foi instituído pela lei em 2021. Se o ato é praticado em 2022, já se pratica sobre o prazo da nova lei. Então, a notificação de penalidade está ilegal. Antigamente era 5 anos, agora aí é 360 dias e 180 dias. Então o prazo foi diminuído. E outra questão também que a gente tem é a prescrição intercorrente. Se o processo ficar paralisado durante 3 anos, sem movimentação nenhuma, esse processo pode ser cancelado, tanto de multa como de suspensão. TJ de São Paulo 2023. Da interposição do recurso até a decisão administrativa, o processo ficou paralisado por mais de 3 anos, pois o julgamento deveria ter ocorrido até dia 19/6/2022. Portanto, a rigor, o reconhecimento da prescrição. Então, se você apresentou uma defesa prévia, um recurso, e o processo ficou paralisado ali, pendente de julgamento por mais de 3 anos, gerou a prescrição intercorrente. Alguns clientes chegam assim: Eduardo, o auto de infração está todo correto, existe possibilidade de cancelar? Existe. Se a gente apresentar uma defesa, um recurso bem estruturado e o órgão de trânsito demorar para julgamento, nesse tipo de situação, você pode ter a prescrição intercorrente, que é a demora do Estado de movimentar o processo. Então, a auto-infração às vezes está todo correto, só que a ineficiência do órgão estatal de julgar tantas defesas que ele tem pode gerar prescrição. Então, às vezes vale a pena você recorrer, por mais que a auto-infração esteja todo correto, mas isso vai depender da eficiência do órgão. Se o órgão for rápido, aí não vai ocorrer a prescrição nem a decadência. Mas se o órgão for lento, e a maioria é lento, diante da grande demanda que tem de multa, né, em todo o país, aí pode gerar a decadência e a prescrição do direito de punir. Hoje, o que está gerando aqui o cancelamento da suspensão, a grande maioria de todo o Brasil, é justamente a decadência do direito de punir, porque o Detran se escorava naquele prazo de 5 anos, né, que ele tinha, e agora ele tem 180 dias. E ele não está conseguindo cumprir isso com tanta demanda que ele tem reprimida, dos anos de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, nós vimos que é possível anular um processo de suspensão do direito de dirigir, desde que você utilize os embasamentos corretos, como as resoluções do CONTRAN, portaria da Senatran, princípios do direito, documentos jurídicos, precedente administrativo, entre outras questões técnicas, né? Não pode ser qualquer tipo de alegação que a maioria faz. Preciso da minha habilitação para trabalhar. Isso não é uma alegação jurídica. Já vi, por exemplo, defesas falando assim: sou um bom cidadão, só cometi um deslize. Isso não é uma defesa jurídica. Você tem que fundamentar nas normas, que nem a gente demonstrou ainda há pouco aqui. Saber analisar o processo administrativo. Então, os erros cometidos: usar modelos de internet, perder os prazos de defesa, fazer alegações sem provas, argumentos não jurídicos, justificar a infração, não pedir a cópia do processo administrativo, principalmente do auto de infração, não juntar documentos necessários, recurso para ganhar tempo, pagar a multa com 40% de desconto achando que o grande problema é a multa, mas na verdade vem a suspensão, e subestimar a complexidade da causa. Geralmente, esse tipo de infração de dirigir sob influência de álcool e recurso a bafômetro são causas de alta complexidade. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Nós vimos quando que ocorre o processo de suspensão do direito de dirigir nas multas de bafômetro. Em multas antigas, primeiro faz a multa e depois faz a suspensão. Aí o prazo era de 5 anos aí para fazer os dois processos. E agora a gente tem uma diminuição desse prazo, 180 dias. E em algumas situações, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, o Rio de Janeiro e alguns estados do Nordeste, já está ocorrendo um processo concomitante, onde a multa e a suspensão tramitam ao mesmo tempo. Então, antigamente demorava muito para vir a suspensão, o pessoal achava que não dava nada, e agora a suspensão está chegando aí nos anos 2021, 2022, 2023, de infrações lá da época de 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19 e 20. Então, se essa é a sua situação, se você não sabe analisar tecnicamente os prazos, quer verificar aí a possibilidade da sua defesa, comente aqui nos comentários, a gente está aqui para tirar suas dúvidas, e não esqueça de acompanhar nossas redes sociais, nosso Instagram, que está aqui na tela, nosso Facebook. Curta o vídeo, compartilhe, pois a informação é relevante, já que tem muitas pessoas que estão sendo punidas indevidamente com a suspensão do direito de dirigir pelo excesso de prazo, perdendo até mesmo seus empregos. Então, deixa seu joinha para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e nos vemos nos próximos vídeos.